Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Cure Seu Coração. Eu sou Andréa Macarian, sou jornalista, mentora de Ho'oponopono sistêmico e sou taróloga também. E hoje eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão sobre uma expressão que eu uso muito para quem me acompanha, para os meus alunos, os meus mentorados, que é pensar fora da caixa. O que isso significa? Significa que a gente precisa entender que toda vez que a gente vai pensar alguma coisa, a gente está criando alguma coisa, não é? Tudo que existe do lado de fora foi pensado, imaginado e criado na parte de dentro. Ou seja, se eu quero desenhar um vestido, eu preciso imaginar esse vestido para poder desenhar, certo? Estão aí os estilistas que não me deixam mentir. Eles precisam tirar aquela ideia de algum lugar e tiram da mente, certo? Beleza. Se o cara não estuda, se o cara não vai atrás de novos tecidos, novas cores, novas texturas e sei lá, novos cortes, se ele não vai fazer uma aula de história, porque a gente pode ver que de repente veio um corte que foi usado não sei aonde, não sei em que época, certo? Porque ele precisa criar referências novas. Porque senão ele vai sempre fazer o mesmo corte, o mesmo desenho e vai ser mais do mesmo e ele não vai sobreviver 3 temporadas. Percebe? Faz sentido? Com a gente é a mesma coisa na nossa vida cotidiana. Enquanto a gente não rompe as nossas barreiras, não abre a nossa mente, a gente não consegue criar novas referências. Ou seja, se eu tive se eu cresci dentro de um ambiente tóxico, de violência doméstica, estou dando um exemplo aqui, de muita escassez, de muita dor, de muito sofrimento, de muita gente doente, de muita gente usando a doença, né, como ganho secundário. Ganho secundário é muito sério, muito grave e muito poderoso. Eu vou criando aquelas referências dentro de mim e vou tocando a minha vida a partir daquilo. Por mais que algumas coisas eu tenha consciência e crie um movimento para fazer diferente, muito daquilo está enraizado em mim, claro. Eu estou vivendo dentro daquilo, percebe? Se a gente não vai estudar, se a gente não vai romper essas barreiras, se a gente não dá um jeito de quebrar essa caixa, botar uma luz ali dentro e novas referências, a gente vai viver num padrão. Pode ver que a gente vê famílias aí com padrões iguais, né? É avô, pai, mãe, filho, neto, todo mundo vivendo de alguma forma dramas, dores semelhantes. Então a gente precisa romper as nossas barreiras. Esse é o convite que eu faço. Quando a gente vem aqui tomar as nossas pílulas de amor, que são os nossos encontros, os vídeos que eu coloco semanalmente, para a gente poder fazer uma reflexão a partir das cartas do tarô, dos oráculos, não é? E a gente vai adaptando aquilo para nossa vida. Eu não tenho o intuito de ler um jogo completo para cada signo toda semana, não. Eu quero um pouquinho. Se eu tiver um pouquinho da sua atenção e puder te ajudar a dar um pouquinho da sua atenção para si mesma, eu já estou no lucro. Então, uma reflexão, eu prefiro te dar uma reflexão e fazer você pensar naquilo ao longo da semana do que te dar 1000 coisas que você vai ouvir para ficar naquela ansiedade para ouvir na próxima semana. E você nem vai percebendo o que está acontecendo, os sinais da sua vida de acordo com aquilo que está no tarô. Por que eu falo isso? Porque eu era assim. A gente escuta, vai dar certo, vai abrir um caminho aqui, papapá, vai resolver, pronto, a gente já vai tocando a vida e já fica aqui, entende? Então a gente precisa romper a nossa caixa. Por que eu tô falando isso? Porque recentemente eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido, né? Claro, eu sou uma frequentadora do planetário porque eu adoro o céu. O céu para mim tem tudo que eu preciso. Tem magia, tem luz, tem mistério e tem a força da mente maior. Porque toda vez que eu quero me conectar com ele, muito mais do que um templo, uma igreja, eu procuro um céu. Encoberto ou não, é lá que eu vou buscar, porque é lá que eu enxergo ele. Mesmo em casa, quando eu tô orando, eu tô sempre olhando para cima. Às vezes eu tô com o olhar fixo no lustre. Mas porque para mim tem essa ideia de que a mente maior, ela vem de cima. Então, e aí eu comecei a olhar. Eu amo o céu, né? E aí a gente teve uma experiência de poder olhar
Diferente do que o planetário me mostra, do que os filmes sobre galáxia podem me mostrar, sobre o Instagram da NASA, claro que eu sigo, me mostra, ali eu tive a chance de eu mesma ter essa experiência. E eu falei, meu Deus, como você é lindo. Isso é maravilhoso. E estava acompanhada de amigos que realmente entendiam da coisa e puderam me explicar. E foi lindo, porque eles me explicaram alguns movimentos e depois eles me traziam o resultado desses movimentos em foto. E foi lindo, porque a foto é genial, mas ela se tornou primorosa a partir do ensinamento que eu tive, ou seja, rompi, né, uma barreira, abri a minha caixa para entrar uma informação que depois, na hora que eu visualizei a informação que eu recebi, ela teve um peso maior. E eu falei para ele, se você não tivesse me explicado antes, não teria tido o mesmo efeito. Mesmo que você me explicasse depois, não seria o mesmo efeito. Eu tô chocada com a foto até agora, pedi para ele me mandar e fico olhando a foto. Por quê? Rompi uma barreira, abri, trouxe referência, fiquei imaginando um movimento que eu não sabia que existia. E a gente precisa olhar para isso para entender o quão grande nós somos. Nós somos o tamanho do céu, o céu é infinito. Ele não tem um corte, ele não tem uma emenda. O céu é único. O céu é único. Não é um céu da terra, é um céu único. Não é? Daqui eu não consigo ir pro Japão de carro. Em algum momento eu vou ter que pegar um carro ou um avião, porque rompe. O céu não, o céu é o mesmo. Não é? Então é isso que eu quero, é essa reflexão que eu quero trazer pra gente. Às vezes a gente fica tão preso numa coisa que é nada, num ego, num desespero, num apego que não faz o menor sentido. Aí você olha para aquela imensidão e fala, velho, como é que eu tô parada nisso? Por que eu tô perdendo tanto tempo nisso? Não é? Essa é a reflexão. Será que vale a pena mesmo? Porque geralmente quando a gente está apegado em alguma coisa, em alguma situação que nos causa um certo desconforto, geralmente ou é por medo ou pelo ego. Eu não solto este homem para ele não ficar com a outra. O problema não é ele ir embora, o problema é ele ficar com a outra. Mas a gente não entende também que quando ele fica com a outra, ele abre espaço para que eu também possa ficar com outro que vai me deixar numa situação feliz. Então não venha me falar que aquele homem te humilha. Porque se a gente for pensar com a cabeça do Ho'oponopono, que é a minha cabeça hoje, não é ele que me humilha, sou eu que me permito estar numa situação de humilhação. Por quê? Porque eu não solto. Por quê? Porque eu tenho medo ou eu tenho ego. O medo de começar sozinha, de não dar conta. Aí você olha pro céu e fala do tamanho da sua imensidão. Não vai dar conta? Vai dar conta, sim. Mas eu não tô dizendo pra você, vai com medo mesmo, porque eu acho essa frase ridícula. Eu odeio essa frase. Mas vai juntando as suas forças. Vai listando os seus medos. Veja os medos que são mais simples e menos desafiadores para que você possa enfrentá-los. Cada medo que você enfrenta, você vai sair vitorioso, com certeza você vai. E você vai criando forças e confiança para enfrentar medos maiores. É nisso que eu acredito. E vejo isso pelo caminho do autoconhecimento. Deus é justo, Ele não vai te dar uma ferida para você resolver maior do que o tubo de gases que você tem ali. Porque você vai precisar fazer curativos. Então, ele vai te dar a ferida para você curar de acordo com a sua caixinha de primeiros socorros, entende? Mas precisa fazer. O convite é que faça, o convite é para que se olhe e entenda. Não é? Eu tô nesse emprego, por quê? Porque eu tenho medo de me arriscar. Eu olho, eu realmente acho que tem que ter mesmo, mas não o medo que bloqueia, mas o medo que faça com que você seja prudente. Porque medo demais bloqueia, não te tira do lugar, e medo de menos te faz arriscar e te colocar numa situação de risco que realmente é desnecessária. Então a gente também tem que ter o equilíbrio. O medo, ele é fundamental na nossa vida. O ego também é.
Porque se a gente não ficar feliz com o reconhecimento, com o nosso sucesso, o que adianta o nosso esforço? Mas a gente não pode deixar o ego ir acima da gente. E quando o ego vai acima, a gente acaba sendo ofuscado. E a gente não pode. Nós somos maior do que o nosso medo, nós somos maiores do que o nosso ego. Mas, entende? Mas tudo no seu tempo. Não é para você ir lá e pum, enfiar o pé na porta. Eu não tô falando isso. Mesmo porque eu não fiz isso. Mas fui devagarinho. Fui devagarinho e vou devagarinho, porque as minhas feridas, elas ainda estão aqui. Todos nós temos. No dia que eu acabar de fazer essa faxina, acabou a minha temporada aqui. Não é? E é uma outra coisa que a gente também tem que pensar, o tempo que a gente gasta com coisa inútil. Você pode demorar aí 100, 150, 200 anos para voltar. E você vai ficar perdendo tempo nisso? Deixa aí. Às vezes eu falo, deixa aí. Né? A gente vem aqui com um consulente, com um mentorado, meu marido, minha mulher tá querendo separar, deixa, separa. Mas Maca, qual o problema, gente? Separa, se tiver que ser, vai fazer. Cada um vai tomar um canto, vai tomar um rumo para poder ajustar, para depois encontrar melhor. Né? É como se vocês se separassem para se curarem, depois se encontram. Mas aí o que acontece? Eles entram numa energia de querer separar, pensando que vai arrumar para voltar. Mas eles não estão soltando para que a vida tome o rumo que ela realmente precisa. Olha a diferença. Solta para ver o que acontece, ou seja, solta para que a mente maior resolva. Entende? É sobre isso. Maca, se eu fizer Ho'oponopono eu vou emagrecer? Vai, mas você não pode pensar em fazer o Ho'oponopono com a ideia do resultado. É o processo que vai te curar daquilo que te falta tanto que você tem que mastigar para preencher. E eu falo disso com experiência de causa, porque eu fui obesa a vida toda, briguei a vida inteira com a balança. Entende? O que doía, o que faltava tanto em mim que eu precisava mastigar para me maltratar e me aliviar? É sobre isso. Então a gente precisa entender como que a vida funciona, né? Dá uma outra oportunidade. Maca, mas tem que ir. Porque se você ficar no mais ir aqui, sempre conjecturando o negócio, você nunca vai saber. E vai sair e não vai acertar na primeira. Não vai nunca, gente. Ninguém aprendeu a andar, ninguém saiu da barriga da mãe andando. Primeiro você ficou lá dependendo de alguém para tudo, depois você começou a achar que você podia engatinhar pela casa toda, não é? Depois você começou a criar firmeza nas suas pernas para você poder se colocar de pé, mas aí na hora que ia andar, caía, e as coisas vão, tudo no seu tempo, são ciclos. Mas o que não pode, o que não deve, é ficar parado, né? Prendendo a sua vida em situações, lugares e pessoas que não fazem mais o menor sentido por medo e por ego. Você não é feliz e as outras pessoas envolvidas também não são. E eu não falo isso só de relacionamento, eu falo isso de todo mundo, porque quando a gente está num ambiente contaminado desse tanto, todo mundo se contamina. Mas na hora que a gente começa a curar, todo o ambiente se cura também, né? Por mais que a vida seja única, eu sou um ser único, todos nós somos seres únicos. Você já viu perfume, gente? Vamos falar de perfume. Se você passar o mesmo perfume que eu, não vai ficar com o mesmo cheiro. Eu sei, porque eu tinha uma amiga que ela usava um perfume que eu amava. Eu amava. Era aquele perfume que ficava com aquele cheiro de banho o dia todo. Porque era importado o perfume dela. Ela usava o Miracle da Clinique. E aí eu quis saber qual que era o perfume dela, fui lá e comprei. Viajei e comprei o perfume, mas não chegou nem perto. Aí eu comecei a brigar com ela porque ela tinha me dado perfume. Ela trouxe o tubo pra eu ver. Falei, esse cheiro é seu, não é meu. Esse cheiro só você pode exalar, eu não posso. Porque o cheiro do meu corpo, na hora que exala, não combina. Quer dizer, não traz a mesma combinação que o dela com o cheiro do perfume, entende? E nós somos seres únicos. A gente precisa entender isso. Sabe? Então, o meu convite hoje para você é pensa mesmo se vale a pena, solta, deixa aí.
Expande a sua consciência, vai buscar conhecimento. Eu conheço muita coisa, mas eu jamais vou ter a pretensão de achar que eu conheço tudo. Não. Eu conheço a beleza, na verdade eu não conheço. Eu reconheço a beleza que tem no céu. Mas eu não conheço, eu não sei como é que funciona. Meu amigo ontem sabia. Ele falou pra mim, eu perguntei, dá pra ver os planetas? Ele dá, mas hoje não, André, porque ele explicou o movimento da Terra e aonde os planetas estão. Falei, olha isso, que maravilha, eu queria saber. Onde está Saturno, onde está Plutão, onde está Marte. E ele consegue ver tudo isso, ele consegue explicar. Pensa, então quer dizer, se eu já tinha uma paixão, hoje eu tenho uma paixão triplicada, porque agora eu tenho um mínimo de conhecimento de como funciona. É sobre isso. Eu tenho muita coisa para aprender, para me aperfeiçoar no meu trabalho. Mas eu posso, de repente, fazer um curso numa coisa de hobby. Posso, mas não quero. Agora não é o momento, porque eu tenho outras prioridades. Mas isso não vai fazer com que eu saia do perfil da NASA. Porque é uma coisa que me fascina. O céu me fascina. O céu me fascina. Eu já falei, na hora que eu preciso de me conectar com a fonte maior, eu vou para um parque, sento, fico isolado em algum canto que tem um céu aberto e vou lá e oro, choro, despeneio, grito, brigo, faço o que eu quiser. Mas o convite é esse, para você se perguntar, né, sobre o seu medo, sobre o seu ego, para quê? Quando você se aprisiona num lugar, quando você aprisiona uma pessoa em você, não é só sobre ela, é sobre você. Você está paralisando a sua vida. Uma vez eu ouvi de uma moça, ela vivia numa casa muito grande, muito bonita, mas sem o menor sentido, porque ela não tinha, ela tinha recursos financeiros, mas não era o recurso financeiro adequado para manter aquela casa. E aí eu falei, por que você não vende essa casa? Né? Você pode vender essa casa, comprar 3 apartamentos pequenos, um para você, um para o seu filho, para sua mãe, para alugar, fica com a mãe, aluga o outro, você faz renda, vai ficar muito mais gostosinho. Não, porque se eu vender a casa, meu pai vai ter o dinheiro também e aí ele vai poder aproveitar. Olha a cabeça. Quer dizer, eu fico num lugar que eu poderia estar num lugar muito maior para não soltar o meu pai. Porque ela não está pensando na felicidade, no conforto que ela poderia ter. Ela estava pensando que o pai dela também teria isso e talvez na cabeça dela ele não merecia. Quer dizer, eu vivo mal para não permitir que alguém que eu tenha algum problema viva bem. Isso é muito louco. Mas a nossa cabeça é assim, né? Então a gente precisa olhar para onde a nossa cabeça está levando, para onde os nossos pensamentos estão nos levando. Eu falo que o pensamento é a bússola da vida. É sobre isso. Então a gente tem que abrir e ver como é grande, abrir e expandir a nossa consciência. Que é só quando a gente expande a nossa consciência através de conhecimento. Trazer conhecimento, pensar, olhar por maneiras diferentes. Tem uma carta no tarô que é o pendurado, ele é um homem de ponta cabeça. Ele precisa virar a chave, ele precisa estar numa outra posição para que ele possa ver a vida por uma outra perspectiva. Então o mundo tem que estar dependurado, né? De ponta cabeça, para ver se chacoalha e enxerga as coisas por uma outra perspectiva. É sobre isso. Então quando a gente começa a pensar, né, por uma frechinha de luz que seja, já começa a mudar. Porque uma fresta de luz que você coloca dentro de você, você já abala a estrutura, né? Como é que fala? Esqueci, quando a gente domina as pessoas, como é que fala, gente? Enfim, você quebra o domínio da sombra sobre você. Porque você pensar, eu não fico bem, eu prefiro ficar mal para não deixar alguém bem, você está vivendo sobre a sombra, claro. Mas quando você bota uma frestinha de luz ali, você já abala essa manipulação. Isso que eu queria lembrar. Ela vai começar a abalar, ela já não vai ter tanto poder sobre você. Porque você já começou a achar um caminho diferente para pensar sobre aquilo.
Vai fazer de um dia para o outro? Claro que não. É um processo. Porque esta crença, este jeito de pensar está dentro de você há muito tempo. Como que eu faço isso? Ho'oponopono, né? Porque o Ho'oponopono, ele te ajuda a entender isso de uma maneira diferente, ainda te ajuda a acelerar o processo de limpeza dessa sombra toda, não é? Por isso que a gente sempre fala, vem fazer, vem conhecer, vem fazer a mentoria, né? Venha estudar sobre você, venha estudar sobre a filosofia a partir da sua história, porque ela pode realmente fazer mudanças significativas na sua vida, e de uma maneira que é individual, você faz sozinha. Mas para começar uma jornada, o bom não é fazer sozinho. Não é? É como o céu. Posso comprar lá um telescópio, investir uma fortuna, mas eu não sei mexer, eu não sei nem para onde eu olho. Eu preciso de alguém que me oriente naquilo. Certo? Até que eu aprenda a usar. E aí, quando eu aprender a usar, quando eu entender daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, eu não sei quanto tempo, porque depende do meu esforço, da minha dedicação e da minha vontade, eu vou falar. Eu vou sentar para conversar com aquela pessoa que me ensinou de uma maneira diferente. A gente vai sentar para trocar ideias sobre o céu. Entende? E a gente vai continuar aprendendo sempre, porque a gente não para de aprender. Se a gente parar de aprender, a gente estaciona, né? E aí você fica parado numa vaga, ocupando espaço. É como se você deixasse seu carro ali numa vaga de estacionamento e fosse embora. E deixasse ele lá. Daqui 20 anos vão falar, nossa, esse carro tá parado aqui há 20 anos, velho. Aí ele já não serve pra mais nada, porque ele já tá doente, porque ele enferrujou, o motor nunca foi ligado, tá faltando tudo, ele é direto pro ferro velho, ou seja, morreu. Né? Então, e será que vale a pena? É sobre isso, certo? Então, olhem para o céu, vejam como a vida é grande, veja como a mente maior é grande e que às vezes a gente fica preso numa coisa pequena, menor do que um grão de areia e fazendo dela algo gigantesco como a lua, né? Que é enorme, linda, como o sol, que é enorme, lindo, ou às vezes do tamanho do céu, que é infinito, e é só um grão de areia, certo? Então é isso. Esse é o convite para hoje. Pensem, reflitam, solta, deixa aí. Olha para cima e vai buscar um caminho que te mostra o tamanho que você é de verdade. Um beijo enorme, fique com Deus e até a próxima.